Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz do canal Vida Além do Comum e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a configuração de um roteador. Hoje eu vou usar o roteador de exemplo, o TP-Link C20. Esse é o roteador que ele é Wi-Fi 5 e ele tem a frequência 2.4 e 5G. A configuração que eu vou estar fazendo para esse roteador, ela é uma configuração básica que você pode usar para qualquer roteador. Independente do roteador, às vezes um roteador mudando de marca ou modelo, ele muda algum nome ou a posição onde alguma configuração fica. Mas em base, todos os roteadores têm quase todas as mesmas configurações que vamos fazer aqui hoje. Primeiramente, para a gente descobrir como acessar o roteador, tanto no celular quanto no computador, a gente precisa saber o IP do roteador. Para saber o IP do roteador no computador é muito fácil. Você abre o CMD, que é o prompt de comando do Windows, e aqui nessa tela você vai digitar ipconfig. Nessa tela a gente vai ter algumas informações. A informação que você precisa captar é essa informação aqui, gateway padrão. Gateway padrão é o IP padrão que está o seu roteador. No caso, no celular, a forma mais fácil de você descobrir o IP do seu roteador para estar acessando e fazendo a primeira configuração é indo atrás dele e verificando a etiqueta. Atrás do roteador sempre tem escrito o IP para você fazer o acesso, o usuário e a senha para você acessar o roteador. Nesse exemplo, estamos usando um emulador da TP-Link, que ela distribui no site deles. Assim a gente não precisa ter fisicamente o roteador aqui para poder configurar. Se vocês quiserem, vocês também podem testar e treinar as configurações que eu vou estar fazendo hoje nesse emulador. Eu vou deixar o link na descrição. Então vamos aqui, na primeira configuração, vamos em modo de operação. O ideal é você fazer a configuração manualmente de cada aba que for necessário configurar, porque na configuração rápida é uma configuração mais superficial. Na configuração manual de cada aba, você consegue extrair um melhor desempenho. Aqui a gente vai configurar como roteador wireless, que ele vai rotear a internet na sua casa. Primeira aba, vamos aqui em Internet WAN. Aqui a configuração vai depender do seu provedor de internet. Se você tiver um provedor de internet regional na sua região, você pode estar verificando com eles se tem possibilidade de você trocar o modem deles por um roteador. Ou se você for estar instalando um segundo roteador, você pode estar instalando como IP dinâmico. No caso, vamos usar como IP dinâmico. Como esse site é apenas um simulador, eu não consigo salvar. Então vamos simular como a gente estivesse fazendo mesmo. Vamos clicar aqui em salvar e ir para a próxima aba. Vamos explorar todas as abas desse roteador. Aqui em LAN, a gente vai colocar o IP do endereço do roteador. O que é importante atentar? Esse IP aqui, se você tiver mais de um roteador na sua casa, você precisa configurar ele de forma que ele esteja dentro da mesma rede e ele não seja o mesmo IP do primeiro roteador. Por exemplo, aqui na minha casa, o meu primeiro roteador ele é 192.168.15.1. No caso, esse roteador, eu iria colocar 192.168.15.2, porque 15 é a rede que eu uso aqui na minha casa. E aqui ponto 2 é para ele não dar conflito com o meu roteador primário que eu tenho aqui. Então, o primeiro que chega à internet para mim, ele é final 15.1, e esse a gente vai configurar 15.2. Máscara de rede a gente deixa padrão, não mexe. Clica aqui em salvar. IPTV, aqui não tem nenhuma configuração interessante para a gente mexer. Clone de MAC, também não tem nenhuma importância a gente estar mexendo nisso agora. Referente ao que eu tinha passado para vocês estarem substituindo pelo roteador ou modem da provedora, se a sua provedora regional aceitar você fazer a autorização da troca do primeiro modem, eles vão te passar aqui o login e senha de PPPoE, que é por onde fazer a autenticação no servidor da provedora deles. Aqui na segunda aba, a gente vai escolher as frequências que vamos trabalhar, que é a 2.4 e a 5G. Lembrando que a rede 2.4 ela é uma rede que tem uma velocidade mais limitada
Se você tiver um celular básico, ele vai por volta de 40 a 50 MB, e a rede 5G é uma rede mais forte, que dependendo do roteador e do celular que você tiver, ela consegue chegar no Wi-Fi até uns 600 MB na tecnologia de Wi-Fi 5. Aqui na primeira configuração, aqui em nome de redes, em alguns roteadores também está escrito SSID. Aqui é o nome que vai ficar a rede da sua internet. Aqui é o modo de navegação da tecnologia que a gente vai estar usando. A gente pode estar usando aqui esse mesmo como está padrão. Geralmente todos os roteadores vêm dessa forma. O canal e largura de banda, a gente vai precisar fazer um scan dentro da nossa casa, próximo ao nosso roteador, para estar fazendo uma verificação quais os canais têm menos interferência. O que é o ideal? Você baixar um aplicativo no seu celular ou no seu computador, se o seu computador for Wi-Fi, e baixar um aplicativo. No Android, a gente consegue usar o aplicativo Wi-Fi Monitor. E aqui no computador, eu vou estar usando esse aplicativo aqui, Wi-Fi Tool. Aqui no aplicativo Wi-Fi Tool, a gente vai vir aqui em analisar, e aqui a gente consegue encontrar as interferências que temos aqui ao redor do meu computador. No caso, a minha rede é essa daqui. Ela está configurada aqui no canal 8 em 20 MHz. 20 MHz, ela se refere à largura dessa onda que vocês estão vendo aqui. Se fosse uma largura de banda de 40 MHz, ele já pegaria aqui do canal 4 até o 12, provavelmente. E como o meu está configurado com 20 MHz, então ele só pega do canal 6 ao 10, que ele está configurado no canal 8. No caso, isso é um pouco confuso para quem não tem muita experiência nessa área, mas não tem problema, é muito tranquilo. Só você entender que cada canal que tem aqui, ele é gerado uma interferência se tiver outras redes ao redor. Por exemplo, esse meu canal aqui, ele pode estar sofrendo interferência dessa rede e dessa rede, porque elas estão pegando aqui na lateral. Mas funciona bem ainda porque aqui grande parte ainda está livre. O ideal seria a gente configurar nesse exemplo aqui no canal 1 em 20 MHz, porque assim a gente teria um canal mais livre, porque aqui está tendo essa interferência, mas ela está bem fraquinha. Então a gente nesse caso configura para 20 MHz e no canal 1. E você altera o nome que você quer e clica em salvar. Configurações de WPS. WPS é aquela função que você aperta no roteador, ele vai te dar uma senha ou você tem um tempo para conectar no celular sem precisar inserir senha. O que eu recomendo, se você não usa essa tecnologia ou não tem impressora, deixar ela desabilitada, porque assim é uma segurança a mais para a sua rede. Em segurança wireless, o que é o recomendado? A gente está usando sempre WPA2, e aqui em criptografia pode usar qualquer um desses dois ou automático mesmo. Aqui a gente vai colocar a senha da nossa rede. Essas são outras configurações que a gente tem de Wi-Fi, mas na criptografia o ideal que funciona na maioria dos celulares e que tem uma maior segurança seria WPA2. Aqui em filtro de MAC, a gente consegue fazer uma lista de aparelhos que podem ou não conectar na nossa rede. Aqui em wireless avançada, a gente vai sempre conferir se a potência da transmissão do sinal está no alto. Essas outras configurações aqui, vocês podem ignorar. O que vocês podem verificar se é interessante ou não ativar para vocês, essa isolação de estação. O que acontece nessa isolação de estação quando você ativa? Um celular, quando está conectado na rede, ele consegue comunicar com outros aparelhos que estão conectados na rede. Se você tiver essa opção de isolação, você não vai conseguir mais que um aparelho conecte com o outro. Por exemplo, se você tiver Chromecast ou uma impressora Wi-Fi, nesse caso, com a opção de isolamento ativada, a impressora ou o Chromecast ele não funciona. Aqui são só as estatísticas. Aqui no 5G, a gente vai a mesma configuração.
Aqui coloca o nome. O ideal é você não colocar o nome igual da primeira rede, porque essa aqui é uma frequência diferente. Então você vai usar ela em determinados períodos que eu vou explicar mais para frente. Na rede 5G você coloca o nome. Aqui você pode deixar também em misto, que é a configuração padrão. Em canal, aqui no emulador, ele só está deixando a gente colocar no automático. Mas nos canais de 5G, tem muitas opções. Eu vou mostrar para vocês. Ó, a gente vendo aqui que, no caso, a frequência do 5G, que é o 5 GHz, ela tem a largura de banda em 20, em 40, em 80. E até em alguns roteadores 160. No caso, são roteadores mais caros. No exemplo, a gente vai ignorar 160 e só manter no 40, 80 e o 20. No caso, na frequência de 20 MHz, ele não passa tanta internet. Se você tiver uma internet de até 100 MB, você pode estar deixando configurado em 20 MHz. Se você tem uma internet de mais de 100 MB, até mais ou menos uns 200, 300, você pode estar deixando configurado em 40 MHz. Se você tiver uma internet mais de 300 MB, então o ideal é você estar deixando em 80 MHz. Lembrando que quanto maior a largura de banda, mais interferência a sua internet ela recebe. Mas dependendo do cenário e do ambiente que você está, o 80 MHz ele vai funcionar muito bem. Aqui são todos os canais que a gente tem em 5G. Então, o ideal é você usar essas faixas que estão em verde. O 36, 40, 44, 48. Ou 149, 153, 157, 161 e 165. Sempre evite esses canais aqui. Ó. Esses canais aqui do meio são canais DFS. Canais DFS são canais de frequência dinâmica. Então, por exemplo, se tiver algum avião, aeroporto, radar meteorológico que estiver perto da sua casa e seu roteador estiver configurado aqui em DFS, o radar ou o avião requisitar aquela frequência de canal, ele vai desconectar o seu roteador, fazendo que o seu roteador perca uma conexão por alguns segundos, para ele poder estar usando essa faixa de frequência aqui que é exclusiva. Continuando, a gente vai escolher aqui o melhor canal, fazendo da mesma forma. No caso, o meu computador tem uma anteninha nele que ele só funciona no 2.4. Então não vou conseguir mostrar aqui para vocês o 5G. Mas o 5G tem muito menos interferência do que o 2.4. Seguindo as configurações, são a mesma do 2.4. Então a gente desabilita aqui o WPS, segurança wireless, WPA2 sempre, aqui pode deixar automático e aqui você coloca a senha. Redes para convidados, você habilita se você for algum comércio ou você recebe muita visita na sua casa, porque na rede de convidados você geralmente consegue configurar quantas horas alguém que conectou vai usar a sua rede e até o tempo que vai funcionar. Aqui em DHCP, o que é o DHCP? Ele é um serviço do roteador que ele automaticamente distribui IP, máscara e DNS para os dispositivos que estão conectando na sua rede. Então, se você não sabe configurar, pode deixar padrão. Tem conhecimento ou curiosidade, eu vou mostrar aqui para vocês por cima. Primeiro, a gente vai configurar o range inicial. Ele tem que seguir a mesma base do seu roteador. Aqui o meu roteador ele é 15. Então aqui também tem que ser 15. 192.168.15. E a faixa dos IPs que os dispositivos vão pegar de 100 a 199. Então todos os celulares, computadores, TVs que conectar no seu roteador, eles vão pegar o IP interno entre essa faixa aqui, 100 a 199. Renovação você também não precisa alterar. Aqui o gateway padrão a gente vai fazer aquela mesma configuração, colocar o 15.2, que é o mesmo IP do roteador. E aqui em DNS, você pode deixar ele assim, dessa forma, ou colocar o DNS da Cloudflare ou o DNS do Google.
DNS do Google é 8.8.8.8. DNS da Cloudflare é 1.1.1.1. O que é o DNS? O DNS é um serviço da internet que, quando você digita um site, ele vai buscar aquele site em qual IP você consegue acessar aquele site. Por exemplo, se a gente quiser acessar o Google, quando digitar aqui no navegador Google, ele vai lá para o serviço de DNS, identificar qual que é o IP do site do Google para você conseguir fazer a conexão. Então, o ideal é você estar usando a conexão do Google ou da Cloudflare, porque atualmente são dos que têm a menor latência. Porque quanto menor latência tiver, mais rápido você consegue acessar um site. Tem provedores de internet hoje em dia que ainda vendem internet via rádio de velocidade baixa no interior. Por exemplo, de 5 megas, 3 megas, 4 megas. Se esse provedor de internet ele tiver um DNS bom, confiável, de alta velocidade, o usuário, se ele for estar acessando apenas sites, ele consegue ter a mesma velocidade para estar acessando um site quanto alguém que tivesse conectado na fibra ótica. Outra questão importante a estar verificando aqui no roteador é se você vai usar o serviço de DHCP ou não. Se você deixar o serviço de DHCP desativado, os dispositivos que conectarem ao seu roteador, eles não vão localizar, não vão conseguir ter um IP automaticamente. Em quais situações você vai usar isso? Você vai usar essa opção de DHCP desativado quando esse for um segundo roteador na sua rede. Porque quem vai estar fazendo o serviço de DHCP vai fazer o primeiro roteador. Se você deixar ativado isso no primeiro e no segundo, vai ter dois serviços de DHCP e provavelmente, se você jogar no videogame ou com jogos no computador, às vezes ele pode reconhecer como NAT duplo ou NAT moderado. Então isso evita também de acontecer. Mas se você for usar o DHCP do segundo roteador, então verifique se o seu primeiro roteador ele vai estar em bridge e não vai estar com DHCP ativado. Se você não sabe o que é DHCP, IP, DNS e como funciona a internet, eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando tudo isso, como que funciona resumidamente. Prosseguindo o nosso guia, temos a lista de clientes DHCP. Aqui no caso, como a gente está usando um simulador, ele está dando como se fosse um aparelho conectado ao nosso roteador. Aí esse seria o nome do aparelho, esse seria o endereço MAC, que seria o endereço lógico do equipamento, e aqui seria o IP que ele está. Ele pegou esse IP porque está configurado o DHCP para começar no final 100. Aqui nessa configuração. Se a gente tivesse colocado aqui para começar no final 200 e aqui o final 240, aqui ele ia começar provavelmente por 200. Continuando, redirecionamento. Redirecionamento de porta, DNS, disparo de porta, essas coisas geralmente a gente não precisa mexer, porque geralmente são feitos automaticamente pelos serviços que a gente usa, os serviços, os jogos. O que é interessante a gente deixar sempre habilitado se o seu roteador for compatível com a opção UPnP. Essa é uma opção plug and play, que ele abre automaticamente portas de serviços que requisitarem que seja redirecionado alguma porta do seu roteador. Então, se o seu roteador tiver a opção UPnP, que os roteadores da Mercosys, TP-Link, geralmente os da Intelbras têm, você deixa ativado sempre essa opção. Seguindo aqui, a gente vai em configurações. Essas configurações aqui a gente não precisa mexer. Configurações avançadas a gente também não tem necessidade de mexer. Controle dos pais. Aqui você pode fazer um controle para um certo dispositivo específico. Ele funcionar de um certo horário até um certo horário. Por exemplo, se você tem o celular do seu filho, ele fica mexendo na madrugada na internet, o ideal é o quê?
é você pegar e copiar o MAC do dispositivo. Se você tiver interesse, eu mostro isso para vocês. E aqui você vai fazer a configuração de quando até quando e os dias da semana que esse dispositivo vai funcionar. Por exemplo, a gente pode colocar que ele vai funcionar aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ele vai funcionar no domingo, do meio-dia até 1h. Ele vai funcionar. Ou dependendo do roteador, o que você selecionar vai ser o período que ele não vai funcionar. Isso depende muito do roteador. Aqui em controle de acesso são configurações mais avançadas que a gente não precisa entrar em questão. Roteamento avançado também são configurações que a gente não precisa mexer agora. Controle de banda. Se você não quer controlar a quantidade de internet que chega no seu roteador, também não precisa mexer. Vincular IP MAC. Também é uma configuração avançada que não é necessário mexer. Aqui em DNS também não é necessário mexer. IPv6. Aqui é uma configuração que, se o seu provedor tiver IPv6, vai aparecer algumas estatísticas aqui. Mas também é interessante você sempre deixar padrão. Ferramentas do sistema. É legal, sempre que você conectar o roteador à internet, você verificar se a data e o horário está atualizada. Controles de LED. A gente consegue controlar de qual tempo até qual tempo as luzes do LED vão acender. Por exemplo, o roteador fica no seu quarto. Você aquela luz do roteador te incomoda, você vai e desabilita aqui, quer dizer, habilita o modo noturno e coloca, por exemplo, que a partir das 21h você não quer que os LEDs funcionem. Então você vai e deixa aqui. A partir das 21h até às 6 da manhã, as LEDs não vão acender, vão estar desligadas. Vai funcionar normal o roteador, porém não vai estar aceso o LED. Se isso te incomoda, você pode habilitar essa função. Também, em grande parte dos roteadores das melhores marcas, também tem isso. Diagnóstico. Aqui são algumas coisas que você consegue verificar se seu roteador está funcionando na internet. Uma das coisas é você colocar o IP do DNS do Google e colocar para ele pingar. Se ele pingar o DNS do Google, eu não sei se nessa emulação funciona. Ó, ele está funcionando, a emulação. Ele está dando aqui, ó, milissegundos. Se está dando milissegundos, 1, 0, 5, 10, está funcionando na internet, então está chegando a internet até o seu roteador. Aqui é interessante, você consegue identificar, às vezes, algum problema de internet. Se você está com o seu computador conectado e não está funcionando a internet, você pode vir aqui no roteador pelo celular ou pelo computador, se você conseguir fazer o acesso, e fazer esse ping, porque aqui você consegue identificar se a internet está chegando até o roteador. Se não estiver chegando até o roteador, você já consegue identificar que o problema é antes do roteador. Aqui em ferramentas do sistema firmware, a gente consegue fazer a atualização do roteador. No caso, esse modelo do roteador, você precisa baixar uma atualização manualmente no site, baixar o arquivo no seu computador, escolher o arquivo e clicar em atualizar. Alguns roteadores mais novos, eles têm a opção de atualizar direto da internet. Para restaurar padrões de fábrica, o que é essa configuração? Ela vai resetar o seu roteador. O seu roteador ele vai perder todas as configurações que você fez. Se você fez alguma configuração que ela não está legal, ficou ruim, você pode clicar em restaurar. Ele vai perder todas as configurações que você fez e você inicia a configuração do zero. Fazer backup. Também é interessante você fazer backup depois de você ter configurado, feito alguma configuração boa que você achou que ficou bom, gostou, e você salva uma configuração. Para se às vezes der um pico de energia e se o roteador resetar, perder as configurações, você já vai ter o arquivo todo configurado, somando nome Wi-Fi, o IP do DHCP, DNS, tudo aqui já certinho. Aí você clicaria em salvar, ele salvaria o arquivo no seu computador, e depois você usaria em restaurar quando você fosse usar o arquivo para estar restaurando as configurações.
Aqui em reiniciar, você pode estar reiniciando remotamente o seu roteador, em vez de ir lá e desligar a tomada. Você clica aqui e ele já vai lá desligar e ligar sozinho. Aqui são configurações de administrador. Então aqui você consegue configurar serviços remotos e algumas configurações desse tipo. A gente consegue alterar até o gerenciamento da conta, que seria a senha que a gente usa de acesso ao roteador. Logs do sistema, aqui é uma coisa mais avançada, também não tem, aqui não tem nenhuma configuração para fazer, aqui é mais coisas para a gente ver. A gente às vezes consegue identificar algum problema no roteador aqui por esse log. Se ele der uma queda de internet, ele vai mostrar que é alguma opção aqui no log dando que caiu e voltou a internet. Aqui são as estatísticas gerais do uso. Aqui geralmente ele está desabilitado. Ele vem desabilitado, mas você pode habilitar. Ele fica salvando o log no roteador. E em base a isso, o que eu ia falar para vocês sobre o 5G e o 2.4. O 2.4 é uma rede que tem menos velocidade, porém o alcance é maior. E a rede 5G ela tem uma velocidade muito maior e o alcance é bem mais reduzido. Quando que você vai escolher o 2.4 ou 5G? Você vai escolher a rede 2.4 se você anda muito pela casa, se você só tem um roteador e você não tem tanta necessidade de ter uma internet tão rápida no celular. Se você manda mais mensagem, acessa mais site. Se por acaso você joga mais ou assiste mais vídeo, então o ideal é você estar conectado na rede 5G. Importante se atentar é nunca deixar salvo a senha e o nome da rede do 5G e o 2.4 no seu celular. Porque o que acontece? Se você está perto do seu roteador e você está conectado na rede 5G, vai estar funcionando uma beleza. Você vai para a cozinha, que vai estar mais distante, ele vai trocar do 5G para o 2.4. Se você estiver fazendo uma videochamada, a internet ela vai cair, vai desconectar e vai conectar de novo. Se você manter sempre no 2.4, por ele ter um alcance maior, então você vai conseguir andar mais pela casa sem ter uma queda de internet. Muito importante para quem joga é estar sempre perto do roteador e conectado na rede 5G. Assim você consegue ter menos interferência e mais velocidade e mais estabilidade no seu jogo. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu sei que foi um vídeo longo, mas foi um vídeo detalhado explicando várias configurações desse roteador. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou estar respondendo a vocês. Como o meu canal é pequeno, eu consigo dar atenção para todos que chegam para mim. Então, se você tiver qualquer dúvida de alguma configuração específica, algo que você não souber, pode deixar aqui no comentário, que eu vou responder todo mundo que estiver mandando mensagem. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like e se inscreva no canal se caso não for inscrito e você gostou desse tipo de conteúdo. Aqui o meu canal vai ser para falar sobre tecnologia, Wi-Fi, telecomunicações, roteador, tudo que for relacionado a essas tecnologias, eu vou estar falando aqui no meu canal. Alguns cursos, como eu estudo redes de computadores, eu sempre faço alguns vídeos ensinando o que eu aprendo. E como eu também trabalho em uma provedora de internet, eu também faço vídeo de coisas que eu tenho experiência, que eu conheço, que eu já faço. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de meter o dedo no like e meter o dedo no comentário. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço para todos. Fui.